Fala pessoal, tudo bom? Tudo bem com vocês? Nós vamos dar continuidade hoje na nossa disciplina, né? A disciplina de Patologia Geral, professor Ederson Witz, tá? O tema que eu vou abordar hoje, pessoal, é relacionado a hemorragias, tá bom? Então, na última aula eu falei com vocês, eu finalizei, né? O reparo celular, né? Então, eu falei sobre o reparo celular. E hoje eu vou falar sobre a hemorragia, depois eu vou falar sobre hiperemia, sobre trombose, né? Então a gente vai entender esses fatores hemodinâmicos aí também, tá bom? Qualquer dúvida, mais uma vez, pode pedir no grupo ou no PV se achar melhor, mas não fica sem esclarecer não, tá bom? Então vamos lá. Então, a hemorragia, pessoal, é um tema bastante discutido e muito importante de ser entendido. Por quê? Porque nós sabemos que essa alteração sanguínea, né, essa alteração hemodinâmica, ela vai resultar, pessoal, em uma condição clínica que pode desencadear a morte, tá? Então, essa situação hemorrágica, né, ela pode resultar em uma morte. Por quê? Porque o sangue ele é um elemento vital para o nosso corpo aí, né? Então nós vamos observar inicialmente aqui o termo hemorragia, pessoal. Né? A palavra hemorragia ele é formado pela junção, né, da palavra-chave, né, que é o radical, que é chamado hemo, né, mais o sufixo chamado ragia, tá? Então vamos falar da etimologia aqui para vocês entenderem. Então, hemo é a palavra-chave do que eu estou falando, tá? E ragia é um sufixo, tá bom? Se vocês observarem, pessoal, essa palavra ela deriva tanto do grego quanto do latim, né? Então, a hemorragia ou aima mais regnune, né? Regnum. Então, seria o termo de hemo mais o regnune, que seria o ragia, né? Professor, mas o que tem a ver isso aí? Pessoal, a palavra hemo, tá? A palavra hemo do grego, ela significa sangue, tá ok? Essa palavra aima, né, vem do latim, que significa sangue também. Então, essa junção da palavra sangue, que seria, no caso, hemo, mais o ragia, né, ou regnum, né, como a gente viu ali. Isso significa o escorrimento, né, a perca, né. Então seria ao pé da letra, né, o sangue escorrendo, ou o sangue derramado, ou perdido, tá? Então nós podemos falar que hemorragia nada mais é que a perca de sangue, ou o derramamento de sangue, tá? Então essa seria a origem etimológica, tá, pessoal? Porém, se vocês observarem, né, uma pessoa relatando, né, então a pessoa fala, olha, o indivíduo está perdendo sangue, o indivíduo está derramando sangue, né? Então essas sinonímias, né, que são utilizadas para relatar a mesma coisa, tá? Então esse derramamento de sangue, essa perca de sangue, esse escorrimento de sangue, né, esse derramamento de sangue, tudo isso são sinônimos aí, tá? Utilizados. Se nós fôssemos definir, pessoal, de uma forma bem simples, hemorragia, nós falaríamos que hemorragia nada mais é, né, que o extravasamento sanguíneo, tá, para fora do sistema cardiovascular. O que nós temos que entender aqui, pessoal? Que o nosso corpo, tá, que o nosso corpo, ele é dotado de vasos sanguíneos que vão transportar o sangue. E o vaso sanguíneo, pessoal, ele é um tubo fechado. Então, se vocês observarem, por exemplo, essa imagem aqui superior, o que nós visualizamos aqui? Um vaso sanguíneo seccionado. Então foi cortado essa lateral para a gente poder visualizar. E aqui nós vemos um tubo, como bem similar a um tubo desse
um tubo desse de PVC, né, que nós usamos aí na cozinha para levar água. Então, os nossos vasos sanguíneos são tubos fechados, tá? Em que o sangue circula constantemente por esses tubos fechados, tá? Então, o sangue circulando através desses tubos fechados, que são os vasos sanguíneos, ele vai ser bombeado pelo coração. Então, a pressão, né, resultante de uma contração muscular do coração, lá do ventrículo, né, principalmente, ventrículo esquerdo, ele vai resultar em uma força que vai impulsionar esse sangue. Nós temos que lembrar que as células do corpo precisam de oxigênio, precisam de nutrientes, precisam liberar os seus resíduos metabólicos, né? E alguém tem que trazer e levar essas coisas, tá? Quem que vai levar? O sangue, tá? De que jeito? Através dos vasos. Como que ele vai? Ele vai sendo empurrado pelas contrações musculares, tá bom? Então, se naturalmente o sangue ele tem que circular por esses tubos, né, fechados, que são os vasos sanguíneos, e de repente, por algum motivo, que nós vamos ver as condições ali, esse tubo se abre, nós vamos ter um derramamento, né, do sangue desse tubo, ou seja, nós vamos ter uma perca, nós vamos ter um extravasamento do sangue para fora desse sistema, tá? Quando nós falamos sistema cardiovascular, inclui cardio, coração, mais vascular refere-se aos vasos sanguíneos, né, que é compreendido entre artérias, veias e os capilares sanguíneos, tá bom? Então esses são os vasos. Então, a partir do momento que esse sangue ele extravasa esse compartimento fechado, né, tanto vaso sanguíneo, também pode acontecer o extravasamento através do próprio coração, né? Por exemplo, um tamponamento cardíaco, né? Porém, né, o mais comum que nós encontramos aí são resultantes de uma ruptura, né, uma lesão, né, uma abertura de uma parede vascular, né? Ou seja, de uma artéria, de uma veia ou de um capilar, tá bom? E aí, pessoal, como eu disse para vocês, o sangue ele está indo para o corpo, então ele está indo levando oxigênio e nutrientes e ele está voltando lá do corpo, que seriam os tecidos, né? Rico em gás carbônico, né? Rico em resíduos metabólicos que precisam ser conduzidos para os órgãos que têm a capacidade de retirá-los. Por exemplo, o pulmão, o rim, né? O fígado, né? Então, essas estruturas aí vão passando por lá, tá? O que que nós temos no sangue, pessoal? O sangue é composto por água, principalmente, né? Que é chamado de plasma. Ele é composto pelos glóbulos vermelhos, que são as nossas hemácias, né? Essas células aqui bicôncavas aqui que vocês estão visualizando, tá? Mais as plaquetas que a imagem não visualiza, né? A gente não consegue ver, e também pelos glóbulos, né, brancos, que são essas células claras aqui, tá? Os leucócitos, né? Os glóbulos brancos aí, tá? É claro que existem outros componentes aqui, como proteínas plasmáticas, né? Minerais, né? Então existem várias coisas juntas circulando aqui, mas o mais importante para nós entendermos são essas aqui, tá bom? Então, essa moça aqui está sofrendo uma perca de sangue pelo nariz, né? Então está perdendo sangue pelo nariz. Isso aqui é o que? É um extravasamento de sangue desse compartimento, tá? Isso é uma hemorragia, tá? Esse indivíduo aqui talvez pode ser não verdadeiro, tá, pessoal? Mas aqui a ideia é entender o princípio aqui, tá? Então, da mesma forma que o indivíduo está tendo a perca de sangue, tá? Então, extravasamento. Beleza? Então, nós já sabemos a origem da palavra, nós já sabemos alguns sinônimos que são empregados quando a pessoa perde sangue, né? E agora nós vamos, já entendemos a definição básica, né? E agora nós vamos classificar as hemorragias, tá? Então, pessoal, a hemorragia ela pode ser classificada de várias formas, tá? Assim como ossos são classificados, articulações, músculos,
né, células, né? Então nós temos uma classificação conforme aquilo que eu estou avaliando. Então, o que acontece? Eu posso classificar as hemorragias quanto à sua origem, ou seja, aonde que está acontecendo, tá? Então, dessa forma, lembra que a hemorragia é o derramamento, né, ou seja, o extravasamento de sangue para fora do sistema cardiovascular. Então, se esse extravasamento é para fora do sistema cardiovascular, a origem, né, vai ser em algum ponto desse sistema cardiovascular. Então, dessa forma, a hemorragia pode ser chamada de hemorragia venosa, hemorragia arterial, hemorragia capilar e hemorragia cardíaca, ok? Então, aqui nós temos um coração, né? Aqui nós temos uma artéria perdendo sangue e aqui nós temos uma veia. Então, observem que uma hemorragia venosa, né, ou seja, com origem lá nas veias, então a origem da hemorragia venosa, obviamente, vai ser nas veias, tá ok? A hemorragia arterial, obviamente, a origem da onde que vai partir essa hemorragia vai ser em uma ou algumas, né, artérias, tá ok? A hemorragia capilar, a sua origem vai ser nos capilares sanguíneos, que é o CS aqui, e a hemorragia cardíaca vai ter como origem o coração, beleza? Então, as hemorragias, quanto à origem, pode ser venosa, arterial, capilar e cardíaca. Pessoal, não é o foco aqui, mas eu proponho um questionamento aqui para vocês pensarem comigo, tá? De todas essas hemorragias, qual você acha que é a mais perigosa? Pensa aí. Ah, professor, eu acho que é na artéria. Por quê? Porque a artéria sai mais sangue. Ah, professor, eu acho que é no coração. Por quê? Porque o coração passa bastante sangue nele. Pessoal, primeiro ponto, o mais perigoso é aquela hemorragia, vai depender do volume. Então, não interessa se a perca está ocorrendo no coração ou se está ocorrendo numa artéria, numa veia, vai depender do quanto de sangue está se perdendo. Então, é a primeira questão que nós temos que pensar. Se nós fôssemos parar para pensar em uma proporção do mesmo tamanho de lesão, por exemplo, imagina que uma ponta de um punhal, né, uma arma branca, e ela penetra o coração de um indivíduo, e vamos imaginar que ela tem um diâmetro, né, uma grossura, vamos falar assim, de 1 centímetro. Se esse mesmo punhal atingir o coração, atingir uma artéria, uma veia, e capilares, né, que no caso aqui vai atingir mesmo, né, capilares são bem pequenos, qual que seria, agora nós estamos interpretando o mesmo tamanho, tá? Então, claro que nesse caso o coração seria o mais comprometido. Por quê? Porque o volume de sangue que passa por ele é bem maior, né? E o coração, como ele realiza a contração muscular, né, a ejeção, ou seja, a saída de sangue por esse compartimento faria com que tivesse uma grande perca. Então, para resumir, uma facada no coração mata mais rápido do que uma facada aí numa artéria e numa veia, tá? É claro que se a gente fosse parar e voltar agora para os outros, tira o coração, que é o principal, qual que seria o outro? Seria a artéria, considerando a mesma proporção, tá? Por quê? Porque a artéria recebe o sangue bombeado pelo coração. Então, o coração bombeia o sangue e ele vai ser pressurizado pelas artérias. A partir do momento que eu tenho, né? A partir do momento que eu tenho um derramamento no sangue arterial, pela pressão de ejeção ser maior aqui, seria o segundo, tá? E depois a veia e por último o capilar, tá? Seria mais ou menos nesse padrão, tá bom? Só para a gente poder imaginar aqui algumas questões, tá?
Uma hemorragia na artéria, pessoal, ela tende, a artéria por receber o sangue pressurizado, né, vindo do coração, a artéria ela tende a ter um sangue nesse sentido aqui, ó, um sangue que ele é ejetado. Então, se você já teve alguma lesão em algum vaso sanguíneo, se você viu que o sangue ele era ejetado, muitas vezes ele vai, sobe, desce, né, conforme a contração muscular, nós podemos falar, afirmar que esse sangue está sendo derramado, né, sendo perdido a partir de uma artéria. O sangue venoso é um sangue que ele já é um sangue mais derramado. Ele pode sair um volume grande também, só que, né, ele não tem essa força de ejeção. Por quê? Porque o sangue está retornando nesse sentido aqui, ó. Então acaba não resultando em uma ejeção de sangue, tá? E a hemorragia no capilar sanguíneo, pessoal, ela tende a ser com percas de sangue em volumes menores. Por quê? Porque o capilar sanguíneo, que está em todo o nosso corpo aí, em superfície, profundos e etc., eles, por circular menos volume, o derramamento de sangue vai ser menor. Então a gente vai ter menos sangue sendo perdidos aí, tá? Então, basicamente é aquele sangue, pessoal, de pequeno volume aí, quando você corta, por exemplo, um dedo, né? Você observa essa condição aí, tá bom? O que mais? A coloração do sangue, pessoal, arterial, normalmente ele é um sangue mais vivo, né? Um sangue mais, a gente fala vermelho vivo, né? E o sangue venoso já é um sangue mais escuro, tá, pessoal? Um sangue mais que coalha mais rápido, tá? Ele fica uma coloração mais escura e ele tende a coalhar mais rápido, tá? A gente fala coalhar, é o famoso coagular, tá, pessoal? Só aqui para que vocês entendam aí, né, os termos, tudo bem? Então, nós já entendemos que as hemorragias podem ser classificadas quanto à sua origem, né? Então, vamos continuar aqui. As hemorragias também podem ser classificadas, pessoal, né, com relação ao organismo. Então, relaciona-se a hemorragia, né, com o organismo, tá? Ou seja, está vindo do organismo, está de fora do organismo, está compactada, tá? Então, dessa forma, nós podemos separar elas em 3 grupos, tá? Então, classificação das hemorragias, né, com relação, quanto à relação com o organismo, tá? Então, elas podem ser classificadas como externas ou superficiais, como internas, né, com fluxo externo, ocultas, né, ou também chamadas aí de viscerais, cavitárias, né? Então, são os termos que são associados a essas daí. Então, vamos entender um pouquinho aqui sobre essa classificação, tá? Então, aqui, pessoal, os estudiosos, eles estão considerando agora não mais o tipo de vaso, né? Qual que é a origem do vaso, mas sim a relação daquele sangue com o organismo. Então, da onde que está partindo aquele sangue? Do organismo, tá? Então, uma hemorragia classificada como, quanto ao organismo, como externa, é aquela, pessoal, que está se exteriorizando, está saindo para fora do organismo, ok? Então, essa hemorragia externa, né, ou também chamada de superficial, é aquela que nós podemos observar aqui, ó, na imagem. Ó, o indivíduo teve um corte na mão e atingiu um vaso sanguíneo e esse sangue ele está se exteriorizando. Então, hemorragia externa, ok? A hemorragia interna, pessoal, é aquele tipo de hemorragia, né, em que ocorre um sangramento em uma estrutura interna, porém, esse sangue ele acaba se esterilizando. Por exemplo, vou dar um exemplo para vocês. A mulher aqui, ó, ela teve uma pancada no rosto e começou a sair sangue pelo nariz.
Olha só, o local que está saindo sangue é uma parte interna, então é uma hemorragia interna. Só que está tendo um fluxo sanguíneo, esse sangue lá de dentro do corpo, dentro do organismo, está se esterilizando. Então, essa hemorragia era chamada de interna com fluxo externo, tá ok? Então, o sangue está saindo de dentro para fora, tá ok? Outra coisa, pessoal, importante que vocês vão ouvir falar durante toda a vida profissional de vocês é quanto a essa nomenclatura, tá? Porque nesse caso de hemorragia interna se utiliza o prefixo, né, hemo mais o sufixo ragia, tá? Esse prefixo vai depender do local. Então a gente vai ter o prefixo local de origem ali, né? E a gente vai acrescentar o termo ragia, tá? Então, por exemplo, pessoal, nesse caso aqui, está saindo sangue pelo nariz, então o prefixo seria o local, né, onde está tendo o sangramento. Então, seria naso, que é a cavidade nasal, né? Naso mais o ragia. Então, nasorragia seria o quê? O sangramento nasal, tá? Então, sangramento nasal. Então, a nasorragia é um exemplo de hemorragia interna com fluxo externo, tá? Vou dar um outro exemplo para vocês. Otorragia. Então, otos vem de ouvido, tá? E ragia vem de derramamento, né? Derramamento, no caso, ragia de sangue, né? Então, seria a otorragia seria uma perca de sangue pelo ouvido, pessoal. Perca de sangue pelo ouvido. Então, nós temos o oto, que é o prefixo da onde está ocorrendo no organismo, mais o sufixo ragia. Otorragia é sangramento pelo ouvido, tá? Outro exemplo, pessoal, ororragia. Então, nós temos o que, pessoal? Sangramento lá dentro. O do ouvido nós vimos que é lá na parte interna da cabeça, né? Então, está saindo para fora pelo ouvido. Ororragia, está tendo um sangramento lá na cavidade bucal, né? E esse sangramento está se exteriorizando, ou seja, está com fluxo externo. Então, oro mais ragia, ok? Ororragia. Vamos lá. E também temos, pessoal, o tipo de hemorragia classificada como oculta, tá? Esse tipo de hemorragia é aquela que existe uma hemorragia interna, porém esse fluxo não está se tornando evidente, ou seja, ele não está se exteriorizando, tá? Então, a hemorragia em que nós temos um sangramento lá dentro do corpo, só que ela não saiu, nós não vemos ou não percebemos ali, nós chamamos de hemorragia oculta, tá, pessoal? Tá? Ela é também chamada de hemorragia visceral, hemorragia cavitária, tá? Nesse caso, gravem aí, não temos um fluxo sanguíneo para fora, tá? Então, sem fluxo externo, tá? O sangue não sai para fora, ok? Então, por exemplo, pessoal, o indivíduo está tendo um sangramento lá no tórax, tá? Caiu lá de moto, bateu uma costela no chão, costela perfurou o pulmão, causou um sangramento. Então, nós temos aí o termo hemo, né, que vai ser empregado, mais o sufixo, que é o local. Então, nós temos aí aqui o hemotórax, hemotórax, tá? Então, o hemotórax é um tipo de hemorragia oculta, pessoal. Ok? Hemorragia oculta. Por quê? Porque o sangramento está lá no pulmão, tá? Não está se exteriorizando. Ok? O que mais, pessoal? Esse sangramento na cavidade pélvica, né? Na região abdominal, né? Um sangramento que esteja no crânio e o sangue não está se exteriorizando,
nós chamamos de hemorragia oculta. Beleza? É claro, pessoal, que existem divergências aí, tá? Essa questão dos nomes, tá? Às vezes você fica preocupado em tentar encaixar tudo aqui, né? Mas não é obrigatoriedade que isso aconteça, tá? O conceito mais usado aqui é para o tipo e não para a nomenclatura. Por exemplo, se eu falar para vocês hematêmese, né? Hematêmese, né? Vem de hemato, né? Que é sangue também, né? Mas emeses, tá? Emeses refere-se ao vômito, tá? Então, hematêmese seria o vômito com presença de sangue, tá ok? Vou dar outro exemplo para vocês. Hemoptise. Então, hemoptise, né? Refere-se a hemo, sangue, e ptise, tosse, né? Então, seria uma tosse com a presença de sangue, tá? Aí você fala assim, mas espera aí, hematêmese tem o hemo primeiro, né? Hemoptise tem o hemo primeiro. Só que, e aí? É um tipo de hemorragia oculta? Não, porque se a pessoa está tendo tosse e eliminando sangue, então a hemorragia não é mais oculta. A gente sabe que lá dentro tem um sangramento. Então ela, mesmo tendo a nomenclatura, né, o termo técnico, usando isso aqui, ela é uma hemorragia interna, tá ok? Então, como eu disse para vocês, não se prendam a essa nomenclatura por consequência, né, do termo, e sim de como ela é classificada. Beleza? Outra coisa, pessoal, que eu falei para vocês, a nasorragia. A nasorragia é um sangramento interno, só que ele está esterilizando. Então é uma hemorragia interna com fluxo externo. Ok? Ah, professor, mas a hemorragia oculta é uma hemorragia interna? Sim, só que não está esterilizando, né? Não está exteriorizando o sangue. Então nós poderíamos falar assim que nós temos dois tipos de hemorragia com relação ao organismo: externa e interna. Só que essas duas aqui são internas. Só que uma nós temos o fluxo evidente e a outra não. Então eu poderia sim falar, ó, hemorragia interna sem fluxo de sangue. O que eu estou falando? Eu estou falando hemorragia oculta, tá? Então, para que vocês possam compreender aí essa classificação, tá bom? Eu estava falando para vocês aqui. Então, a nasorragia, né? Então, naso refere-se à cavidade nasal e ragia seria o derramamento, né, de sangue. Então, nós temos um ferimento interno, só que está exteriorizando. Então, é uma hemorragia interna. Sim, sim, porque foi lá dentro, né? Tem fluxo externo? Sim, então é hemorragia interna com fluxo externo, tá? Agora, vamos imaginar, pessoal, que o indivíduo tem um sangramento aqui nesses capilares aqui, ó, superficiais, tá? Então, ou sei lá, imagina que a pessoa cortou aqui, ó, o nariz na parte superficial. E aí, é hemorragia externa ou interna? Lembra? Né? Nesse caso aqui, ó, a hemorragia ela está na superfície, então ela é uma hemorragia externa. Nesse caso, nós chamamos isso aqui de epistaxe, tá? Que é um sangramento nasal, ok? Aí tem outra divergência quanto a epistaxe, nasorragia, quanto ao tipo de se teve trauma ou não. Então não vou entrar nesse mérito, mas para que vocês possam pensar comigo e visualizar que o trem não é tão simples quanto parece, né? Então vamos lá. Continuando. Então aqui, pessoal, nós temos um exemplo de hemorragia externa, né? Na verdade, isso aqui é um tecido, vocês podem ver que é um fingimento, né? Então nós temos aqui a superfície perdendo sangue. Então esse é um exemplo de hemorragia externa. Olha aqui, pessoal, não sei se vocês se recordam aquele cantor Cristiano Araújo, né? Quando ele se acidentou, ele acabou falecendo, né? Ele teve uma morte por consequência de ruptura de fígado
e baço, né? Então, principalmente o fígado dele rompeu. Então, o que acontece? Pensa comigo, o abdômen dele teve uma lesão, igual esse cara aqui, ó. Esse cara também teve, ó, no fígado, ó. Consegue observar onde que tá a parte com esse hematoma grande aqui? Então, ele teve ruptura de fígado, então rompeu-se vasos sanguíneos lá no fígado, né? Ali tem veia porta, tem artéria hepática, né? Que são vasos importantes, né? Que passam por ali. Tem a veia cava que conecta nele ali na parte superior. Então, esse cara é muito doidão. Ele tem muitas funções, né? Então, a partir do momento que você perde sangue para o abdômen, você vai alterar a pressão sanguínea. Você vai levar menos sangue para o corpo aí, tá? Então, essa perca de sangue, pessoal, ela é comum resultar, se não cessado, né, em choque hipovolêmico hemorrágico, tá? Um tipo de distúrbio circulatório, tá? Choque hipovolêmico hemorrágico. Vocês vão estudar isso aqui futuramente aí com ênfase, tá? Não convém agora nessa disciplina ficar aprofundando nisso não, tá? Mas para que vocês entendam que nesse caso a ruptura do fígado acabou resultando no choque hipovolêmico que o cantor perdeu a vida aí, tá, pessoal? Aqui, pessoal, pode acontecer também uma hemorragia interna, né, no crânio. O que eu queria que vocês percebessem? Vocês estão vendo sangue aqui nesse cara? Não. Então eu pergunto para vocês, é externo? Não. É interno? Sim. Agora, é interno com fluxo externo ou sem fluxo externo? Ah, eu não tô vendo sangue. Então, ele é interno sim, mas sem fluxo externo. Como é que é chamado esse tipo de hemorragia? Hemorragia oculta, pessoal, tá? Como eu disse para vocês aqui, ó. Hemorragia oculta, né? Ou também chamada de viscerais ou cavitárias. Por quê? Na cavidade ou em vísceras, né? Ok? A gente chama de hepatorragia, né? Hepatorragia, tá? Beleza? Ah, professor, mas aí vai seguir essa parte de cima, né? Hepato mais ragia, tá? Sim, pessoal, como eu disse para vocês, esses termos, eles são frequentes se associarem, mas não é uma regra que tem que servir, senão não é. Tá bom? Então aqui, ó, o indivíduo teve uma hemorragia também. Isso aqui acontece muito por trauma abdominal, tá? A pessoa está no veículo, né, numa moto que seja, numa bicicleta, uma grande velocidade, quando ela para, ela tem um choque contra um outro carro ou algum obstáculo, né? Dentro do corpo da pessoa, o fígado, o baço, as vísceras todas continuam o movimento. Então ela bate na parede do abdômen e quando ela se estende, rompe o vaso e começa a derramar sangue, tá? Então, tem muitos casos, pessoal, que se tivesse talvez uma UTI aqui do lado, se o pessoal abrisse aqui o abdômen dele, é difícil, né? Porque depende do tipo de vaso, a reparação não é fácil de um vaso, mas como eu disse para vocês, é um tema bastante perigoso, né? A gente fala sobre isso, aguça, né? Então, a classificação, nós já vimos então a classificação quanto à origem, né? Que pode ser capilar, venosa, arterial e cardíaca. Nós vimos aí, por último, a classificação quanto à relação com o organismo, que pode ser externa ou superficial, interna com fluxo externo e a oculta, né, que seria a interna sem fluxo externo. Ok? Então vamos lá. Então a classificação da hemorragia, pessoal, quanto ao mecanismo de formação. Então essa é uma outra forma que as hemorragias podem ser classificadas, né? De forma que aqui nós vamos considerar qual foi o mecanismo que formou aquela hemorragia. Então aqui nós vamos observar no vaso, tá? Nós vamos olhar para o vaso sanguíneo e não vamos olhar, né, para qual tipo de vaso, mas como que o vaso se abriu, se rompeu, né? Como que o vaso permitiu que o sangue saísse.
tá? E também não vamos olhar aonde que ele está, se é na cavidade, se é para fora, para dentro, nada disso. Então, para vocês terem uma outra ótica nesse momento aqui, tá bom? Então, a classificação pode ser por hex, né? Essa hex, pessoal, nada mais é que uma ruptura, tá? Rompeu. Então, essa ruptura de um vaso, ela acontece principalmente por trauma, tá, pessoal? O indivíduo teve uma pancada, talvez uma secção, né? Vai cortar um vaso ali e atinge o outro vaso e acaba causando essa abertura dele, né? Essa ruptura, tá? Eu não sei se vocês já viram numa cirurgia, às vezes a lâmina do bisturi está cortando e de repente ele passa no tecido e começa a sangrar. Então, ali, no caso, foi uma secção, né? Por uma lâmina de bisturi, né? Mas pode ser por uma punção, por exemplo, né? A pessoa vai fazer uma punção e ele ultrapassa o bisel, a parede do endotélio ali, e acaba causando a ruptura do vaso, tá? Então, essa seria a origem. Então, olhamos para o vaso agora e vimos como que ele se extravasou o sangue ali. Então, nesse caso, extravasou porque teve uma ruptura, tá? Isso é chamado de classificação por Rex, tá? Sendo o nome de cachorro, né? Rex, vem, né? Mas não é não, aqui. Vamos lá. Classificação por diabrose, tá? Olha que nome horrível, né? Diabrose, tá? Mas isso se refere, pessoal, a uma erosão do vaso, tá? Diabrose ou erosão. Você já ouviu falar em erosão? O que é uma erosão, pessoal? Erosão é um tipo de abertura no vaso, tá? Então vamos imaginar, deixa eu pegar aqui o meu. Vamos imaginar que isso aqui é um vaso, ó. Olha que bonito, que desenho, hein? Essa não é uma piroca, né? Então observem que aqui nós temos o vaso, né? Se nós tivéssemos uma secção aqui, seria por ruptura, né? Esticou aqui e rompeu, né? Mas nesse caso não é o que eu quero passar para vocês. É porque como eu não desenhei, eu aproveito e mato numa só. Então, ó. Então, uma erosão, pessoal, é uma abertura, tá? Então, imagina que abriu um aqui, ó. Ah, professor, o que pode causar uma erosão? Da mesma forma, a lâmina do bisel entrou aqui na agulha, cortou, a pessoa puxou, ocorre a coagulação aqui, ó, né? Beleza, tá resolvido. Então, um processo de punção endovenosa pode causar isso aqui também, tá? Existem outras situações, né, que pode resultar nisso aqui. Às vezes o diâmetro do vaso aumenta muito, né? Aumenta muito, esse vaso ele acaba se rompendo, tá? Então, alterações hemodinâmicas pode causar isso aí também, beleza? E o último aqui, pessoal, classificação quanto ao mecanismo de formação, como se formou ali a hemorragia, nós podemos ter também por diapedese, tá? Professor, o que é diapedese? Lembra que quando nós estudamos ali sobre a inflamação, eu comentei com vocês que as células sanguíneas, elas podem ser sinalizadas e elas se mover para o tecido para poder combater a inflamação, tá? Então aquilo é a diapedese. A diapedese aqui, pessoal, também chamado de diatese, eu não coloquei aqui, é aquele tipo de hemorragia que acontece em nível de capilar. Ou seja, isso promove lá nos capilar, né, uns espaços, tá? As células endoteliais aqui é cheia de células, tá? Uma ligada à outra aqui. Essas células, elas abrem espaços, tá? Espacinhos, tá? Entre elas. E esses espacinhos, pessoal, consegue permitir a saída, tá? Consegue permitir a saída de vaso, tá?
Eu não sei se vocês já viram, pessoal, mas existem algumas doenças, né? Por exemplo, algumas doenças hemodinâmicas, como hemofilia, pessoas que são intoxicadas, outras pessoas que são atingidas por um veneno de um animal peçonhento, né? Por exemplo, uma serpente, uma cobra ali, e elas têm sangramentos simultâneos, né? Principalmente em região mucosa, né? Na boca ali, né? Nas pálpebras, né? Então, esses vasos sanguíneos, esses capilares, eles acabam deixando esse espaço, né, ficando permeável. E isso promove uma saída de sangue, tá? Então, normalmente vai formar ali petequias, né, que são aquelas sangramentos bem pequenos, tá bom? Então, mais uma vez, para finalizar essa questão, a diapedese acontece em capilares, também é chamado de diatese, né? E ela acontece por ocorrer orifícios, né, formados na parede do vaso entre as células endoteliais, tá bom? Por Rex, né, que é aquela por ruptura, né, que nós vamos ter lá através de um trauma, uma contusão, né, uma punção, como eu falei, uma secção ali, um corte. Então, por Rex. E por Diabrose seria aquela condição que nós temos uma erosão, né, no vaso. Por estiramento, aumento, né, do volume hemodinâmico aqui, como eu disse para vocês, uma punção também pode causar isso aí. Então são as condições que podem resultar nessa situação, tá? Aqui um trauma para vocês observarem, tá? Aqui, pessoal, uma erosão, né? Por exemplo, pode ter promovido, isso aqui é um encéfalo, tá? É hemorragia subdural entre as meninges ali. Eles chamam popularmente de coágulo, né, na cabeça, né? E aqui as petecas aqui formadas nos capilares, tá? Então, a classificação também pode acontecer, pessoal, beber uma aguinha, né? Quanto à morfologia, ok? Quanto à morfologia. Eu vou dar uma pausa aqui, vou dividir o vídeo em duas partes e eu retorno a partir daqui já já, tá?